Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Aleister Crowley. Este livro foi produzido por R.H. Stewart e Martin Hayes, contém 157 páginas divididas em 8 capítulos e foi publicado no ano de 2018 pela editora Chave. Em sua introdução, Richard Kaczynski diz que sua mãe lhe deu uma revista em quadrinhos do Poderoso Thor quando ele tinha 5 anos de idade, e que desde então ele se tornou um colecionador desse tipo de literatura e concilia esse hábito de coleção e leitura de quadrinhos com suas pesquisas de ocultismo. Aqui a história de Crowley é retratada de modo semi-ficcional, ou seja, misturando elementos da biografia dele com elementos de ficção, sendo que todos ilustrados em quadrinhos. E dentro desse contexto, o Kaczynski ele ressalta que a vida de Crowley sempre foi muito rica em vários sentidos, né? Tanto no sentido financeiro quanto no sentido das aventuras e das vivências e experiências que ele teve ao longo de sua existência, que talvez um livro só desse não fosse suficiente, né? Mas talvez uma série inteira. E aí ele fala assim na página 8. A vida de Aleister Crowley foi um drama de época vitoriano-edwardiano. Tem viagens para terras exóticas, de Xangai, Índia e da Caxemira à Argélia, ao Egito e a São Petersburgo, até os Estados Unidos e o México. Seu elenco de personagens inclui William Butler Yeats, Somerset Maugham e Auguste Rodin nos primeiros anos e depois Aldous Huxley, Alfred Adler e Ernest Hemingway. E o que esse cara não fez? Foi poeta, romancista, ensaísta e dramaturgo. Foi um alpinista que estabeleceu recordes em vários continentes, estando entre os primeiros a colocar os pés no Himalaia. Foi pintor, foi ocultista praticante e o líder de 2 sociedades secretas, e o profeta de uma filosofia espiritual pertinente ainda hoje. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Foi a paisana para Nova York lutar contra a máquina de propaganda alemã durante a Primeira Guerra Mundial. Experimentou drogas, teve dramas sexuais e de relacionamento suficientes para envergonhar qualquer romance erótico. E do mesmo modo que os tabloides hoje publicam infinitamente reportagens grosseiras e duvidosas sobre a família real ou sobre Brangelina, Aleister Crowley foi o bode expiatório favorito da imprensa sensacionalista de seus dias. Seja o que for que se pense a respeito das ideias de Crowley, a vida dele foi indiscutivelmente épica. Bom, e após esse pequeno prefácio, então é que a gente entra já diretamente na parte dos quadrinhos. Mas sempre que um capítulo se inicia, ele vem com essa parte aqui, né? Que traz alguns comentários, algumas vezes do próprio Crowley, de livros dele, ou de outras pessoas, e de indivíduos em geral que estejam direto ou indiretamente ligados ao contexto da vida de Crowley. Então, no prólogo, que se chama O Homem no Quarto 13, Crowley está vivendo em Netherwoods em 1947, então nessa época ele já estava bastante velho, quando ele recebe a visita de William Keyes, que é um indivíduo que se apresenta como interessado em escrever a sua biografia. Crowley então aceita. No capítulo 1, o ajudante do homem inicia sua árdua tarefa. Aqui nesse capítulo, os autores vão tratar da infância de Crowley e da relação fria que ele tinha com seus pais, né? Os seus pais eram então irmãos Plymouth, que era então um segmento cristão bastante fundamentalista, bastante crente na vinda e retorno de Jesus, etc. Isso influenciou diretamente a vida de Crowley como um todo, né? Então, é sempre bom a gente tentar entender por que Crowley tinha algumas atitudes, né? E também evitar pensar que essas atitudes eram coisas inconscientes ou oriundas de trauma e etc. Muitos desses comportamentos estabelecidos e praticados por Crowley eram comportamentos feitos conscientemente, né? Que ele fazia então de modo a atacar o cristianismo, de modo a combater, né, toda essa dogmatização que ele próprio experienciou na vida. O capítulo 2, como um menino bom se torna mal. Aqui
os autores mostram como seu pai morreu, né, que foi de câncer na língua, também por influência dessa questão do pensamento cristão, né, de que Deus ia salvar e etc. E então é quando Crowley começa a se revoltar e decide tomar então um novo caminho. O capítulo 3, Perdurabo fracassa em permanecer. Perdurabo então era um mote que Crowley usara na Golden Dawn. E nesse momento Crowley então conhece Julian Baker, e Julian Baker o apresenta a George Cecil Jones. Então, através de Cecil Jones, ele entra para Golden Dawn, e dentro da Golden Dawn ele conhece então o Alan Bennett, né, que seria o indivíduo que ele dividiria o apartamento durante um tempo e que ensinaria muito daquilo que Crowley viria a saber inicialmente sobre a questão da magia e do ocultismo em geral. Eles dois tinham problemas de respiração, né? Eles acabavam por usar drogas para facilitar essa questão dos problemas respiratórios que eles tinham. E aqui ele vai ressaltar também o fato de Crowley ter se desenvolvido rapidamente dentro da Golden Dawn, no trabalho que ele praticou com Goécia e a magia sagrada de Abramelin, e toda a confusão que teve quando Matters resolveu então levar Crowley para os graus internos da ordem, e o pessoal de Londres não aceitou, então isso gerou uma guerra mágica dentro da Golden Dawn, e essa guerra chegou a várias vias de fato, né? Via judicial, via mágica mesmo, as pessoas se atacavam, e até física mesmo, teve até pancadaria mesmo. Aqui então chegamos ao interlúdio, que é quando em 1903 ele se casa com Rose Kelly. No capítulo 4, As Dores do Parto do Éon de Horus, retrata então o recebimento do livro da lei. Então ele estava lá com a Rose no Cairo, no Egito, e a Rose então recebe a entidade que viria a dizer para Crowley que ele então seria o responsável pelo recebimento do livro da lei. Capítulo 5, Sonhos são pesadelos e horas despertas delírio. Crowley, ainda usando heroína, ele vê várias cenas de sua vida à sua frente, toda uma viagem aqui nesse capítulo sobre a questão da relação com as drogas e tudo mais. Capítulo 6, O Homem Mais Perverso do Mundo. Esse era uma atribuição comum da Crowley na época, né, dele ser um homem terrível e etc. E aqui trata sobre a criação da abadia de Telemann, lá na Itália, e todas as calúnias que os jornais, né, escreviam sobre a vida na abadia, né, e sobre seus membros, etc. O capítulo 7, Um Grande Tesouro Obtido com Sacrifício. E aqui eu não vou comentar para não dar spoiler sobre o final da história, lembrando que essa é uma obra semi-ficcional, né, então alguns elementos se misturam então à realidade da biografia, e aqui tem um desfecho então dessa HQ. O próximo capítulo então se chama Exegeses, que é um capítulo destinado a explicar e fazer essa diferenciação entre aquilo que é fato, né, história de fato, e aquilo que foi invenção do autor. Aqui ele dá várias referências bibliográficas, né, e vai citando os pontos, elementos do porquê que ele escolheu retratar determinada história ao invés de outra, e etc. E algumas coisas até que não são muito claras, por exemplo, do porquê que ele escolheu uma em detrimento de outras, né? Algumas coisas que se dizem, por exemplo, no momento da morte de Crowley, algumas pessoas dizem que ele estava sozinho, outras dizem que ele estava acompanhado, umas dizem que ele disse uma determinada coisa, outras dizem que ele disse outra, etc. Então todos esses pontos ele vai comentando aqui e vai dando essas referências, né? Então isso já é bastante interessante, porque já dá uma visão comparativa do que as pessoas falam por aí. E a última parte do livro, então, é a bibliografia, que acaba também sendo uma ótima referência para aqueles que querem entender melhor sobre a vida de Crowley. E dentro desse conjunto bibliográfico, tem alguns livros que eu tenho, que ele cita, tem alguns livros que eu tenho que ele não cita, até porque alguns livros são nacionais, né? E um dos livros que é citado por ele é A Magic Life, do Martin Booth, e A Biography of Aleister Crowley. E eu fiz inclusive uma resenha desse livro, né, mas ficou meio ruim porque, né,
Tem muitos anos eu não tinha muita habilidade com a câmera, muita desenvoltura e também tive problemas com a câmera, mas tá aí, né? Mas se você for assistir, eu destaco, se eu não me engano, a parte da relação do Crowley com o Alan Bennett, né? E, bom, se for assistir, assista sabendo que a qualidade da câmera era muito ruim e isso foi feito há muitos anos atrás, ok? Um outro livro que eu tenho aqui é do Alan Richardson, que é Aleister Crowley e John Fortune, O Logos do Éon e a Shakti da Era. Eu li esse livro há muitos anos, deixa eu ver, nem anotei quando eu comprei, esqueci. Mas tem muitos anos que eu li esse livro, então eu não lembro, né, de muitos detalhes desse livro aqui, na verdade não lembro de nada. Então tem até coisa marcada aqui, mas não lembro. Então eu vou reler e aí quando eu reler eu faço uma resenha desse livro. Nós temos aqui Aleister Crowley, a biografia de um mago, do Johann Heiss. Ou seja, se não me engano, essa aqui é a primeira biografia nacional, produzida nacionalmente, sobre Crowley, do Johann. E também já li tem um tempo. Já li tem um tempo esse livro aqui, alguns anos, alguns bons anos. E também não lembro da abordagem do Johann aqui, mas eu lembro eu lembro de ter gostado. Mas aí quando eu reler eu também faço uma, mas esse livro deve ter aí disponível para venda. Não sei se ele tem ele físico, mas talvez tenha ele de forma no Kindle. E, bom, mas essas coisas mudam, né? Às vezes eles lançam outras edições, etc. Então você dá uma procurada aí caso tenha interesse. E esse aqui que eu estou lendo no momento, que é O Olho no Triângulo. Essas capas da Penumbra são uma maravilha, né? E capa dura. Esse livro aqui é do Israel Regardie. Eu tô lendo ele, tô aqui na página... deixa eu ver. No capítulo 5. Na página 125. Então ainda faltam aí umas 300 páginas para terminar de ler. Também vou fazer uma resenha desse livro. Mas já posso adiantar que é um livro que tem me interessado, eu tenho gostado bastante, porque Regardie viveu, né? Foi secretário pessoal de Crowley. Então ele conheceu a persona, né, Crowley de perto, ali, de morar junto. Então muitos desses indivíduos que escrevem sobre Crowley ou são indivíduos recentes, né, que não conheceram Crowley pessoalmente, ou eram indivíduos que tinham uma intenção de denegrir a imagem dele, seguindo ali o fluxo, né, daquilo que já se fazia. E Regardie já deixa bem claro no começo que ele vai ser imparcial nesse sentido, embora ele tenha várias coisas negativas a falar sobre Crowley, né? Ele tenta ser o mais imparcial possível nessa abordagem. Pelo menos é o que eu tenho visto até o momento. Então chegamos à conclusão. Como um resumo e uma obra de ficção, é um ótimo livro. A exegeses, que é essa parte, né, que ele faz essas comparações, contrapõe as partes ficcionais, o que faz com que a obra seja certamente recomendada, porque não vai te deixar na mão ali sem saber o que é invenção, o que é achismo e o que é certeza sobre os elementos históricos. Em compensação, tem um ponto que eu considero bastante negativo, porque essa é um HQ, né? É um livro em quadrinhos. E a arte não me agradou. Eu achei muito suja, né? Ela não segue um padrão, então vocês vão ver aí nas imagens, né? Que muitas vezes ela parece ser um pouco mais limpa, mas depois ela começa a ganhar muito borrados, não é nem questão da impressão, eu acho, é questão mesmo da arte do RH. Eu achei tudo muito meio confuso em muitas partes do livro e não segue um padrão. Parece que é o RAF, né, como a gente chama no desenho, que ou pelo menos chamava quando desenhava, é a questão do esboço, né, de você muitas vezes faz um esboço antes para você passar ali a ideia para o papel, para depois então você fazer a arte final e etc. E me passou muito essa impressão, assim, de que aquilo ali parece que ele pegou, fez de qualquer jeito, mas aí no caso dele é a arte final mesmo. Não sei se essa é o estilo dele em todo tipo de HQ que ele produz,
mas nessa aqui me deu essa impressão e eu não gostei. Então assim, eu acho que ficou bem equilibrado e por isso que eu recomendo esse livro, né? Porque embora a parte dos quadrinhos não tenha me agradado, a parte histórica, né, da pesquisa e etc, e como um resumo, né, porque não há aprofundamento em nada aqui, mas há uma passagem geral sobre a história de Crowley, me pareceu bastante interessante. Então, para quem, por exemplo, quer ter uma introdução à história da vida dele, mas não quer, mas não se preocupa muito com a questão, né, estética, né, ou mesmo se preocupa, mas talvez seu gosto seja diferente do meu, então eu acho que vale a pena. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.